Olá, bom dia, é um prazer tê-lo aqui comigo. Mais uma vez, programa Opinião pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. Um abraço prazeroso em saber que você nos leva através do computador, do tablet, do celular, agora da TV digital no seu carro. Muito obrigado pela companhia, dona de casa. Um prazer enorme saber que você gosta de ficar bem informado e aqui com a gente. Olha, quando nós éramos crianças, nós vivíamos um tempo muito diferente do que é vivido hoje. O homem alterou de forma drástica todo o sistema ecológico. Nós vivemos em um país que não é mais o mesmo país de 40, 50 anos atrás. Eu me lembro perfeitamente que crianças corriam para a rua quando começava a chover, porque eles se empolgavam com a perspectiva de poder tomar um banho de chuva, já que vivíamos em um estado do Nordeste em que sempre existia a dificuldade de termos as chuvas corriqueiras. Mas lembro também de uma infância em que, principalmente no interior, na cidade de Caruaru, nós podíamos dormir com uma coberta, uma manta, para poder nos abrigar do frio. Se bem que nas últimas semanas tivemos um frio diferenciado na cidade de Caruaru. Para quem vive aí em Recife, com certeza as temperaturas são outras. Quem vive em Olinda não passava pela dificuldade da ressaca, nem o mar avançando constantemente sobre o continente. Meu pai me contava uma história e é bom que você anote. Ele dizia que um dia São Pedro estava conversando com Deus e fazendo algumas anotações no livro da vida. Iam falar sobre o clima. E Deus começou a dizer como seria cada região do Nordeste brasileiro, cada estado. Quando chegou em Pernambuco, ele disse: Pernambuco, chove um ano, outro não. E São Pedro, sem escutar bem, escreveu: chove um ano, 8 não. Quando Deus percebeu o erro, disse: e agora para remediar isso? Não tem mais o que fazer. Ele disse: então coloca uma observação, também no ano que chove, vale pelos 8. Estamos iniciando assim o nosso programa porque hoje a gente vai falar exatamente sobre água. Eu estou aqui com Niádja Menezes, ela que é gerente regional da Compesa, professora de administração também da Unifavip. E estou também com o meu amigo Alexandre Henrique, colega de infância, professor, biólogo, ambientalista e defensor do Rio Ipojuca. Primeiro, bom dia a vocês. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. Engraçado é que Alexandre, nós fomos crianças juntos, morávamos na mesma rua e depois ele foi professor de todos os meus filhos, de quase 2 gerações, né? Isso é verdade. Quase 2 gerações. Então, muito obrigado pelo carinho e pelo cuidado com os meus filhos. Olha, a crise de água tem solução? Fechar a torneira, armazenar a água da chuva, buscar água lá no espaço. Há vários caminhos possíveis para se tentar resolver essa crise que a gente vive. O que é que falta então? Vamos conferir aqui possibilidades e vamos ver no programa de hoje, juntos com os nossos convidados, debater soluções para resolver problemas simples e às vezes muito complexos com relação à água. A atual situação de grave escassez de água potável, afetando boa parte do nosso Brasil, principalmente do Nordeste brasileiro, nos obriga como nunca antes a repensar a questão da água e a desenvolver uma cultura do cuidado, acolitado por seus famosos R's: reduzir, reusar, reciclar, respeitar e reflorestar. Nenhuma questão hoje é mais importante do que a da água. Dela depende a sobrevivência de toda a cadeia da vida e, consequentemente, de nosso próprio futuro. Ela pode ser motivo de guerra, como de solidariedade social e cooperação entre os povos. Especialistas e grupos humanistas já sugeriram um pacto social mundial ao redor daquilo que é vital para todos, a água. Ao redor da água se criaria um consenso mínimo entre todos, povos e governos, em vista de um bem comum, nosso e do nosso sistema vida. O Brasil é a potência natural das águas, com 12% de toda a água doce do planeta, perfazendo 5,4 trilhões de metros cúbicos. Mas é desigualmente distribuída, se bem vejamos. 72% na região amazônica, 16% no centro-oeste,
8% no sul e no sudeste e apenas 4% no nordeste. Apesar da abundância, não sabemos usar a água, pois 37% da tratada é desperdiçada, o que daria para abastecer toda a França, a Bélgica, a Suíça e norte da Itália. É urgente, portanto, um novo padrão cultural em relação a esse bem tão essencial. O que poderia ser feito então? Vamos ao primeiro tópico: combate ao desperdício. É isso aí. Então, primeiro pensando, como é que a gente pode fazer, Nádia, para combater o desperdício de água? O que é que a gente poderia orientar? Como é que a população pode se prevenir para isso? Existem dois aspectos, né? O primeiro é pensar nas concessionárias que operam, né, os sistemas de abastecimento de água. Na verdade, a população, de maneira geral, ela surge muitas críticas em relação, né, com o modus de operação de como é que as companhias de saneamento ao longo do Brasil todo lidam com a questão da água. E isso é uma coisa muito relevante, saber que a mentalidade e também as estratégias em relação a isso vem mudando. Hoje a gente tem um Programa Nacional de Combate a Perdas de Água, onde as empresas de saneamento estão buscando cada vez mais buscar tecnologia, conhecimento, treinamento das equipes que trabalham na ponta, ou seja, para exatamente minimizar esses desperdícios que vão desde a barragem até chegar à torneira da porta das pessoas, né, da população de uma maneira geral. E isso é uma parte importante e relevante, já que a gente fala a nível nacional, existe uma faixa de perdas que variam de 40% a 50%, né, do total de água que é produzida nessas barragens, né, em todo o país. Por outro lado, também há um desperdício imenso no dia a dia, ou seja, na vida, né, no cotidiano das pessoas, exatamente com os usos diários dentro de uma família. E se fala que o vilão, na verdade, é a questão exatamente do chuveiro, né, do banheiro, e são esses usos principais que interferem, ou seja, mudança de hábitos no dia a dia e também a melhoria, né, exatamente na qualificação das operadoras de água no Brasil como um todo, que essa conjuntura é que vai favorecer a minimização desse desperdício, que hoje é crucial, repensar nos hábitos de uma forma coletiva. Alexandre, você vive jogando água aí na rua, não? Não, é muito complicado essa questão. Realmente dá para se resolver, mas é necessário o poder público e a sociedade, em conjunto, resolver e chegar a uma solução. O desperdício da água, de acordo com uma fonte do Instituto Trata Brasil, 60% da água que chega aqui nas nossas torneiras, aqui em Caruaru, acontece desperdício. Só apenas 40% que realmente chega nas torneiras e 60% acontece desperdício. Então, é necessário rever essa tubulação da nossa cidade, é necessário que nas casas as pessoas tenham certas ações e atitudes que respeitem a questão da água. Por exemplo, vai tomar um banho, coloca lá um balde para juntar água, vai escovar uns dentes, coloca um copo, coloca uma borrachinha na torneira lá da pia para não ter uma vazão enorme de água. Quer dizer, é necessário a gente tomar algumas ações, atitudes e respeitar essa água, que a gente realmente não sabe gerenciar a água. E um detalhe importante, eu sei que a gente tem umas condições climáticas que não são favoráveis, então é necessário esse gerenciamento de uma forma que essa água como bem precioso. Por exemplo, a chuva, a gente trata a água da chuva como se fosse lixo. A gente não tem o hábito de ter uma tubulação, de guardar água. Depois desse desperdício, então, eu vou lhe interromper agora, porque o próximo tópico a gente vai falar exatamente sobre água da chuva. Certo. E aí a gente vai ver sobre isso. Antes, porém, a gente vai ver o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, com o nosso advogado convidado. Vamos ao CDC e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com esse debate. Muito bem, então vamos tirar agora as suas dúvidas. Hoje comigo aqui o Dr. Álvaro Sobral. Bom dia, Álvaro, tudo bem? Bom dia, Rosimael, tudo bem? Como tem passado? Tudo bem, graças a Deus. Vamos tentar resolver aqui problema das pessoas. Vamos sim. Eu tenho um caso aqui, Álvaro, de Marcelo Silva, do Bairro Novo, em Olinda. Ele diz o seguinte: ele comprou um produto em uma determinada loja e quando ele foi fazer essa compra, esse produto era o produto que estava no mostruário na loja. Na vitrine não tinha outra peça, só tinha aquela. E que, por sinal,
como só tinha aquela peça do mostruário, disse que o vendedor chegou para ele e disse: olha, lembre-se, isso aqui é peça de mostruário, ela tem um preço um pouco menor porque é do mesmo mostruário, ela não pode ser trocada. Só que aí ele chegou em casa e depois foi olhar a peça direitinho e viu que ela estava com um defeito. Voltou na loja e disse que o vendedor se negou a trocar, alegando a mesma coisa. É uma peça que não pode ser trocada porque é do mostruário. Ele quer saber, o que é que eu faço? Estou com a peça, não posso usar e ele não quis fazer a troca. O que é que eu devo fazer? Bom dia, Marcelo. Veja só, uma dúvida constante, esse tipo de dúvida em relação à peça de mostruário. O Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor nesse ponto. Especificamente porque a peça de mostruário ou de uma promoção também, pode acontecer, ela é uma peça igual a toda outra. Então existe a garantia para troca de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, independente de estar no mostruário ou não. E, ainda após esse prazo, ele tem a garantia de mandar essa peça para uma assistência técnica ou uma autorizada para sanar o vício dela. É um problema comum. E o seguinte, às vezes a peça de mostruário é uma promoção e pode acontecer de dizer, ó, tem esse defeitozinho, por isso ela tem esse desconto. Se o consumidor tiver ciente, pode ser no cupom fiscal ou então numa nota em apartado, sobre aquele vício que ele já está ciente, que é onde ele está tendo desconto, ele não vai ter o direito de reclamar. Por isso é bom ao consumidor você sempre pedir, caso você vá ter algum desconto por algum problema do produto, que você peça especificado. Porque você tendo ciência daquele problema, você não vai ter direito, porque você já está ciente do problema. Mas se der qualquer outro problema, a loja não pode se recusar a fazer a troca do produto. O vício tem que ser sanado. Até porque nesse caso aqui dele, que o que eu entendi era uma roupa, de repente ele mostrou que uma manga está com uma mancha, mas a outra pode estar descosturando. Justo. É um problema que ele não sabia que tinha, levou por uma coisa. Eu acho que se a loja não tinha a peça, ela tinha pelo menos que tentar dar ele um cupom com um valor para ele comprar outra peça, outra mercadoria. Geralmente, dentro do Código do Consumidor tem que ser aplicado o artigo 18, que é ou uma devolução integral do dinheiro, ou a troca por uma peça equivalente em perfeito estado, ou ainda um abatimento proporcional ao valor. Então, nesse caso aqui, como ele se negou, ele pode procurar a PROCON, juizado especial ou a Justiça Comum? Pode sim, porque foi informado que a peça teria um preço mais barato por estar no mostruário. Mas, se não for especificado na nota fiscal do produto, informando exatamente qual era o defeito constante, ele vai ter todo o direito de pleitear a troca do produto. Tá bom, então, Marcelo, espero que tenha sido respondida aí a sua pergunta. Ele que é do Bairro Novo, em Olinda. Doutor Álvaro, muito obrigado mais uma vez. Por nada, Rosimael. A gente volta nas próximas, né? Com toda certeza. Tá bom, então a gente volta daqui a pouco com os nossos convidados e continua assim no programa Opinião.